Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo, vou gravar para vocês aqui o episódio do dia 24 de maio, terça-feira, falando alguns jogos que a gente pode encaixar aí mais no mercado de match odds. Vou falar mais de back e gols. Não tem tantos jogos de dia, mas à noite tem até bastante, né? Tem Libertadores, tem outros jogos aí interessantes também. Antes de a gente começar, falar aqui do YouTube e do Instagram, lado B do Trade Esportivo. Quem puder segue a gente lá. Também tem o Twitter, lado B do Trader, e o e-mail, lado B do Trader, @outlook.com. Bem, vamos já direto para os jogos, falando aí do primeiro, que é o da Holanda, que é o Relegation ali com Excelsior e Den Haag. Esse confronto aí vai definir o time que vai subir para a primeira divisão, no caso, né? Vai ficar na primeira divisão. O Excelsior vem de um resultado expressivo, né? Ganhou do Heracles de 3-0 e 3-1. E o Den Haag eliminou Eindhoven. Acho que é Eindhoven que fala. 2-1, 2-1. É um jogo que para mim não tem muito o que falar em relação a favoritismo, apesar que eu acho que o Excelsior vem demonstrando um jogo melhor, mais eliminatório, apesar de ir de volta, né? Pode acontecer várias coisas. Imagina um jogo para gols, igual a média dos times. Então são times que geralmente fazem um over 2,5 nas suas partidas. Vale muita coisa. Então eu imagino aí que a gente vai ter um cenário para gols, nem que seja em certos momentos aí, que como é o jogo de ida, o time da casa aí, que é o Excelsior, pode querer fazer o resultado para jogar fora depois mais tranquilo, né? Então acho que é o primeiro jogo que vale alguma coisa. Igual já falei, holandês não tem muito o que ficar inventando. São jogos em sua maioria para gols, né? Assim, no geral. Então esse é o primeiro, vai ser às 15 horas. Bem, às 15h30 tem o jogo de volta da Relegation lá da Alemanha, Dinamo Dresden e Kaiserslautern. O Dinamo Dresden da segunda ainda, né? E o Kaiserslautern da terceira. Então, ou o Dinamo Dresden continua, ou no caso, ele cai e o Kaiserslautern, que estava na terceira, sobe aí para a segunda divisão. O primeiro jogo eu não achei muito bom, achei um jogo até bem under, não esperava que fosse, vamos falar assim, tão under, até pelo que o Kaiserslautern fez na terceira divisão, claro que são níveis diferentes, né, um time da terceira e um da segunda, mas pensei que ia ter mais espaços, as equipes iam querer mais, mas foi um jogo bem difícil de trabalhar ali para quem busca gols, né? Igual eu falo assim, não tem jogo ruim. Talvez tem jogo ruim para mim, que talvez está procurando gols, mas para outras pessoas que trabalham under, ou trabalham outros mercados, pode ter sido um jogo bem interessante, né? Para esse segundo jogo aí, eu já acho que pela necessidade agora pode sim ser um jogo mais para gols em algum momento, principalmente se sai um gol para algum lado aí, e aí a outra equipe vai ter que se expor. Então é um jogo que vale muito também. Esse aí com certeza eu devo dar uma olhadinha, devo fazer. Bem, tem um jogo também às 15h30 da Ligue 2 lá, né? A Relegation, que é entre o Villefranche e o Quevilly-Rouen. Esse jogo, sinceramente, eu só vou falar dele na questão da disputa, né? Como vale a permanência aí na segunda divisão do Quevilly-Rouen ou o acesso do Villefranche, que estava na terceira. Sobre as equipes, não adianta aqui ficar enchendo linguiça, que não é um campeonato que eu fiz tanto. Inclusive a Ligue, a segunda divisão da França, eu fiz mais os times que estavam na ponta, procurando um back ou gols. Só um minutinho. Dar uma tossida aqui. Então, é um jogo para live para mim. Talvez se alguém tiver mais informações, ok. Mas para mim é um jogo para live, mais para buscar
o gol em algum momento, é o jogo de ida também. Então, talvez as equipes sempre no jogo de ida costumam ficar um pouco mais receosas e tal. Mas é um jogo aí que eu não me atrevo a montar nenhum cenário, nem para gols, nem para match odds. Só para o pessoal que talvez esteja procurando algum jogo, que tem alguma coisa em disputa, querendo ou não, esse aí tem. Bem, às 15h35 tem Huracan e Deportivo Madryn na Argentina, pela Copa da Argentina. Ainda está nas fases bem antes aí das oitavas, acho que é 2 fases anteriores às oitavas ainda, né? 1,32 aí, avos. O Huracan é o favorito, até por estar na primeira divisão. O Deportivo Madryn, ele não está nem na segunda, acho que ele está na terceira divisão lá da Argentina, então há um nível aí diferente. A gente tem que ficar um pouco esperto na questão de escalação do Huracan, se eles vão vir mesmo com os titulares. Talvez essas competições assim que ainda está pegando times relativamente mais fracos, eles poupam alguns jogadores, então a gente tem que ver em live certinho. Mas não tem como fugir muito de um padrão match odds aí para Beck Huracan. Tá 1,50 no momento a odd, não tá tão ruim pela diferença das equipes, né, questão de divisão e tudo. Então eu acho que pode ser sim um jogo para buscar algo a favor do Huracan. Os jogos que eu vi do Huracan foi contra times da primeira, foi pelo Campeonato Argentino. Achei uma equipe com dificuldade de marcar gols, mas isso foi contra equipes ali no mínimo do mesmo nível, pouco abaixo, né? Tá tudo na mesma divisão. Contra um time de terceira ali para baixo, é claro que a gente imagina que ele deu um padrão maior. Sempre confirmar em live, né? Não ir na camisa, não ver, um time de primeira contra um de terceira, vamos back Huracan, tomar cuidado com isso daí. Outro jogo que era para ser ontem e foi transferido para hoje é o Sport Recife CRB. O campo lá estava inundado, né? Muita chuva, não teve como ter o jogo, né? A bola não rolava. Até um torcedor, acho que estava tão entediante a espera, porque o árbitro foi dar resposta só às 9 horas, com 1 hora de espera, que a Sport TV foi passar o torcedor nadando em volta do campo. Deve ter pegado umas 3.000 bactérias ali. Era o que estava passando. Então, o jogo hoje vai ser na Arena Pernambuco, não é mais na Ilha do Retiro. Provavelmente por conta das condições do campo, que deve ser mais moderno, foi construído para a Copa, então deve suportar melhor essa questão aí de chuva, porque a previsão lá é continuar chovendo. E as minhas previsões, né, para a partida ainda é possível back sport. Não vejo outro cenário aí de match odds pré-live. A odd dele tá 2 no momento e a do CRB 4,20. E eu acho que a odd é bem a realidade do jogo. Não é uma odd tão baixa porque a Série B é um campeonato muito equilibrado. Por mais que tenha os favoritos, né? A maioria das vezes os times que jogam em casa são favoritos, alguma outra exceção. Mas não é esses favoritismos tão escancarados. 1,50, 1,40, são poucos times que têm essas odds. Então, assim, eu acho que pode ter sim momentos do esporte superior com uma certa pressão e aos momentos que eu vou estar dentro. Provavelmente não vou conseguir segurar essa posição 20, 15 minutos. Não imagino o esporte com uma pressão o tempo inteiro assim. Mas alguns momentos eu acho sim pode dar aquele momento de alguns minutos, 5, 10 minutinhos ali que o esporte domina a partida e é a hora que a gente pode tentar pegar o back. Após isso vai começar os jogos da Libertadores e da Sul-Americana. Vamos começar aqui pelas Libertadores, 19h15, vai ter Nacional e Bragantino. Bem, é a partida talvez pode ser uma das partidas mais interessantes aí do dia, porque é um confronto direto. No momento, o Estudiantes já está classificado com 13 pontos e o Bragantino é o segundo com 5. Então tá bem abaixo, tá bem equilibrado. Você vê que tirando o Estudiantes, todo mundo somou pontos, né? E o Nacional tá com 4. Então, se o Bragantino empata, ele ainda corre o risco do Vélez passar, que também está com 5. Então, ele tem que ganhar para garantir a vaga. E o Nacional, nem se fala, né? Ele tem que ganhar também, porque está atrás dos dois. E torcer para o Vélez não ganhar do Estudiantes.
Bem, eu vi os jogos dos dois times na competição. O Nacional, para mim, é um time muito fraco em relação aos outros. Para mim, ele era para ter perdido as duas partidas pro Vélez, só que ele, entre aspas, deu sorte que a primeira partida teve um jogador expulso do Vélez e ele virou. Para mim, é um time abaixo dos outros três. Mas é um time cascudo, vai jogar no Uruguai, a gente sabe como é que funcionam as coisas. Muitas vezes a arbitragem pende um pouco mais para o time mandante, desculpa. Há todo um clima de torcida. Os jogadores assim, uruguaios, né, já sabem jogar essas competições. É catimba, a entrada um pouquinho mais forte ali para mostrar. E o time do Bragantino, eu acho que é um time que ainda falta uma certa alma, né, de clube, de pressão, de ter o que defender. Eu vejo um clube muito empresarial, né? Passa muito essa impressão que tem hora que falta um pouco de gana no elenco, né? Pode ser bom que eles vão para lá e não estão muito pressionados e jogam tranquilos, mas pode faltar um pouco também durante a partida, né? Daquela algo a mais, daquela intensidade. Acho que time por time o Bragantino é mais time, mas jogando lá no Uruguai, a gente vai ter que ver muito como é que vai ser, que eles vão se portar. Eu imagino um jogo para gol, porque o Nacional tem que ganhar e o Bragantino também não pode se contentar com empate, porque não é garantido. Então eu imagino um jogo em que em algum momento vai ter leitura para a gente buscar gol. Pode ser mais pro final, pode ser depois que sair um gol ao outro time sair para cima. Mas é um jogo para mim que para buscar gols, não imagino match odds nesse jogo, até porque para mim o Bragantino é mais time que vai visitar, mas conforme eu falei, tem todo esse clima aí. Deixa eu ver quem tá favorito aqui nesse jogo, eu não tinha olhado as odds. Tá dando favoritismo pro Bragantino, 2,30 contra 2,90. Mas eu acho que vai ser um jogo bem complicado aí pro Braga, para testar mesmo se o time tem culhão para aguentar a pressão. Outro do jogo do grupo, Vélez Sarsfield e Estudiantes. O Estudiantes já passou, é o líder, não perde mais a primeira posição. A vitória interessaria mais em questão de classificação geral, né? Que tem aquele negócio que sempre que tiver os confrontos na próxima fase, o time de melhor campanha joga em casa a última. Mas eu não vejo os times argentinos preocupados tanto com essa questão, eu vejo mais os times brasileiros. Eles querem passar e eles encaram, acho que a partir das oitavas como outra competição, até porque lá acabou o campeonato, então vai ter contratações. Os times que passam aí para as oitavas muitas vezes vêm com 3, 4, até mais contratações para a próxima fase. Então eu não vejo eles muito preocupados. Eu até olhei por que a odd do Vélez estava tão baixa, que eu achava que isso é um jogo, acho que esse é um jogo parelho. Ela está 1,25, é por causa que o Estudiantes está indo com as reservas. Então, nesse contexto que eles estão indo com reserva, eu vejo o Vélez favorito. Então, realmente eu imagino o Vélez em cima, ele precisa de ganhar e torcer aí para ou o Nacional ganhar do Bragantino ou um empate, que aí ele, se ele ganhar, ele garantirá a segunda vaga, né? Então, para mim é um jogo para gols também. E para quem quiser essa odd e que tiver método, eu acho que pode sim dar padrão pelo time dos Estudiantes e com as reservas, né? Então, a partir de 1,25 aí, Vélez Sarsfield. Eu só pego a partir de 1,50, então creio que ela não vai subir fácil, a não ser que o Estudiante surpreenda com o time reserva e dê um domínio, ela pode subir. Mas eu imagino que ela vai, se subir é pouca coisa aí. Então, provavelmente eu vou ficar de fora do match odds e vou procurar gols. Sul-Americana, a gente vai ter também dois jogos aqui às 19h15, Santos e Banfield, e União La Calera e Universidade Católica, esse aqui do Equador. Bem, o Santos está disputando diretamente com a União La Calera a primeira posição e na Sul-Americana só passa o primeiro, infelizmente, né? O que tira muito ali da disputa da última rodada, muitos times já não estão disputando nada. Nesse caso, o Santos vai pegar o Banfield, que é o último colocado do grupo, 4 pontos. Deve vir com o time reserva. O Santos está com a odd de 1,47. Se confirmar esse time reserva do Santos, do Banfield, desculpa, é uma odd muito boa, de 1,47 para o Santos em casa, né? Então eu imagino se um cenário de back Santos, é o time que está disputando algo ainda, que pode passar para a próxima fase.
Tá 2 pontos aí à frente da União La Calera. Então, para garantir aí, ele tem que ganhar. O empate talvez passa também, pode até perder, mas vai depender do outro resultado. Então, garantido mesmo só a vitória. Então, para mim, é um jogo aí que o Santos vai em cima procurando a vitória e pode ser tanto para match odds, esse eu encaixaria como match odds, até pelo time do Banfield e jogando em casa o Santos, quanto para gols, né? Mas vou focar aí como match odds. O outro jogo é União La Calera e Universidade Católica do Equador. A União La Calera tem que ganhar e torcer para o Santos perder. Também imagino o cenário de match odds, porque a Universidade Católica não tem mais chances. Provavelmente deve vir com o time reserva. Se vier com o time reserva, o padrão aí para o lado do time chileno é mais claro ainda. A odd está 1,85, está bem alta se vier com o time reserva. Então, assim, vamos ficar de olho na escalação da Universidade Católica. Mas se poupar jogadores, talvez é até bom a gente pegar ali no comecinho, o mais rápido possível, já ter uma leitura. Se confirmar, entrar a favor da União La Calera, né? Bem, às 21h30 tem um jogo da Série B, Ponte Preta e Chapecoense. Para mim, é um jogo sem padrão pré-live. Para mim é só live. Talvez alguém me fale, mas o Chapecoense estava vindo bem, chegou a ficar entre os 4 e tal. Mas para mim, eu já vinha falando, a Chapecoense não vinha jogando bem. É um time muito reativo. Ela não propõe jogo fácil, até em casa. É um time muito baseado em bola parada e contra-ataque. E quando o time não dá para ela não dá o contra-ataque, ela tem muita dificuldade. E quando ela não sai na frente também, tem muita dificuldade. Então, a Ponte também não vem bem. É um time que está em 13º. Tá o mesmo tanto de pontos que o CSA, que está na zona de rebaixamento. Tem muitos pontos, tem muitos times ali com 8 pontos, né? Do 12º até o 18º. Então mostra o equilíbrio, né? Então, para mim, esse aí é só para live. A única coisa que eu vi, talvez destacar para quem for fazer, é a bola aérea aí do Chapecoense. Tem o Léo, o zagueiro, tem outros jogadores lá que são bons na bola aérea, é um ponto forte. Mas não vejo um favoritismo nem da Ponte, nem da Chapecoense. Às 21h30, vamos ter mais uma rodada de jogos da Sul-Americana e da Copa Libertadores. A gente vai ter Emelec Independente Petroleiro. Independente Petroleiro que vencendo aí o saco de pancada da competição, né? Levou 8 do Palmeiras, fez só 3 gols na competição, levou 19. O Emelec ainda tem chance, ele tem que ganhar e torcer para o Palmeiras ganhar do Deportivo Táchira em casa. Eu acho que tem grandes possibilidades disso acontecer. Então, eu imagino um jogo aí que o Emelec vá para cima e busque gols. Claro, o Emelec é favorito, padrão, que vai ter também para entrar a favor deles. Mas para mim a odd não compensa, é 1.07. Eu não entro nessa odd. Para quem tiver o método, para mim vai ter sim uma leitura aí para back. Se vai ser um back a 1.07, porque tem que ser um domínio muito grande se entrar numa odd dessa. Temos que analisar, mas que vai ter padrão para back, vai ter. Eu vou atrás de gols, imagino que a Emelec vai querer fazer uma quantidade aí boa de gols, até para garantir essa segunda posição aí, caso o Táchira empate. É que o Táchira está -3, né? Ele está com 0. Então, se ele ganhar de qualquer placar, ele já vai ficar em segundo. Se o Táchira empatar, vamos supor que ele empate com o Palmeiras. Então, mas eu creio que ele vai querer garantir uma tranquilidade aí, para não correr risco do empate no final. E vai para cima do Independente Petroleiro. Eu vou atrás de gols. Para quem quiser buscar o match odds nessa odd, vai ter momentos aí que eu com certeza vai encaixar um padrão para entrar. O Palmeiras, que já está classificado, pega o Táchira, igual eu falei. O Táchira precisa de ganhar, porque o empate, se o Emelec ganhar, ele está fora pelo saldo. É muito difícil imaginar o Táchira ganhando do Palmeiras. Talvez fosse na casa deles, apesar que o Palmeiras ganhou lá, até com um time misto. A odd está 1,14 para o Palmeiras, também é uma odd que eu não entro. Eu vou procurar gols, né? Imagina o Palmeiras em casa, querer garantir essa primeira posição geral. Ele não perdeu nenhuma partida, é a melhor campanha. Claro que o grupo dele
Acho que em comparação com os outros talvez seja o mais fácil. Mas ele não tem nada a ver com isso, né? Ele tem apenas que confirmar. Fez 21 gols, levou só 2. Então, para mim, muito difícil o Deportivo Táchira aprontar dentro de condições normais aí. Então, vou procurar gols também nessa partida. Outro jogo que a gente vai ter é Flamengo e Sporting Cristal. O Flamengo também já está garantido aí na próxima fase. Inclusive os dois, né, já estão garantidos, tanto o Flamengo quanto o Tadieres. Flamengo em primeiro, já garantido em primeiro do grupo, e o Tadieres em segundo. O Sporting Cristal ainda busca a vaga na Sul-Americana. Se ele ganhar do Flamengo e a Universidade Católica perder para o Tadieres, pode pegar essa vaga, mas é muito difícil. A diferença aí, principalmente na casa do Flamengo, é muito grande. Acho que mesmo o Flamengo poupar vários jogadores aí, o time reserva do Flamengo é melhor que o Sporting Cristal. Então eu imagino aí, em algum momento, para entrar gols. O Flamengo não vem tão over assim, mas vem confirmando, principalmente a Libertadores, seu favoritismo, ganhando as partidas. A odd do Beck está 1,11. Como eu falei, eu não pego abaixo de 1,50. Quem tiver método, quem achar valor, tudo é questão de valor também, não só de odd, viu, pessoal? Não é que você tem que desenvolver só o método em cima de odd mínima. Muita gente desenvolve em cima de valor. O jogo está me apresentando aqui é uma odd 1,11. É o que o jogo está me apresentando? Tem valor? Então pode ser isso também. Mas eu prefiro pegar uma odd mais a partir de 1,50, até pela questão da minha stake. Eu acho que para baixo disso não compensa. O outro jogo é a Universidade Católica e Tadieres. Como eu falei, a Universidade Católica ainda pode ir para a Sul-Americana. No momento ela está com a vaga, está 2 pontos na frente do Sporting Cristal. Se ela empatar, dependendo do resultado do Sporting Cristal, ela pode até passar. Então, mas eu imagino ela indo atrás de gols aí. O Tadieres provavelmente, por já estar em segundo, não alcançar o Flamengo, pode poupar a sua equipe. Então, se poupar, a gente talvez pode encaixar até um método aí de back. Vamos esperar a escalação do Tadieres. No momento, a odd está 2,25 para o Católica. Mas como a gente não sabe se eles vão poupar ou não, eu vou, no momento, encaixar como um jogo para gols aí. Em algum momento, creio que a Universidade Católica vai pressionar aí, querendo essa vitória. Se o Tadieres poupar, eu acho que aí já fica bem mais propício para a gente buscar esse back. Libertadores finalizou. Sul-Americana. Esse jogo do Defensa e Justiça também é 21h30, tá? E Antofagasta. 2 equipes que já estão fora, devem ir com as reservas, então não tem muito o que falar, eu nem vou fazer esse. O Independente Medellín e Guairena. O Guairena ainda tem chance de passar em primeiro, que está o Internacional, né? O Internacional está com 9, eles também, só que o Internacional tem um saldo de 3 e eles têm um saldo de 2. Então, eles podem ganhar, se ganhar com a diferença boa de gols. Mesmo se o Inter ganhar, eles podem pegar a primeira. Eu acho muito difícil. O Guarani é um time muito fraco do Paraguai. Surpreendeu até essa quantidade de pontos. Eu acho que eles fizeram até esses pontos muito pela ruindade que começou o Inter na competição, né? Mas eu imagino que o Independente Medellín, que já está fora, é o último colocado do grupo, deva poupar jogadores. E aí eu vou para gols. Acho que mesmo as reservas do Independente Medellín, eu não confio nesse Guarena, não. Para mim, vou mais para gols aí. Claro que se o jogo me mostrar que o Guarena está pressionando, que só está dando eles, tudo bem. Mas eu não imagino eles com um domínio tão claro assim, não. Mesmo se poupar alguns jogadores ou até para o time total reserva, eu não imagino eles com tanta pressão assim, não. No momento o mercado está dando favoritismo para o Independente Medellín de 1,87 contra 3,90 do Guarena. O outro jogo é Internacional e 9 de outubro. Esse jogo aí o Inter tem que ganhar, se possível, para garantir com a margem boa de gols, né? Porque o Guarena, dependendo da quantidade de gols, se ele ganhar lá do Medellín, ele pode passar. É difícil, mas não é impossível, né? A diferença é de um gol só entre os dois de saldo.
Então imagina o Internacional em cima do Neve de Outubro. Os jogos lá dele que eu fiz no Equador, eu faço vários jogos dele lá no Equador, eles são bem over. Na competição também, eu levou 10, fez 8, né? 18 gols em 5 jogos, desculpa. Uma média alta, né, de gols. Então imagino um time aí. Depende também do time do 9 de outubro. Imagino também venha com os reservas. Se vier com os reservas ou misto, essa tendência de gols ainda é maior. Esse jogo aí eu encaixaria também para Beck, mas o Beck tá 1.04, tá muito baixo, né? Então para mim stake não compensa, né? Não é questão até da odd, mas de stake mesmo não vai compensar. Para quem tiver método para esse tipo de odd aí pode ser uma oportunidade. Vai ter LDU e Atlético Goianiense junto com o jogo do RB Bragantino. Acho que vai ser os jogos mais tensos, porque as duas equipes que vão pegar a vaga estão ali se enfrentando diretamente. A LDU jogando em casa sempre é difícil. O futebol equatoriano esse ano, os favoritos ali, os principais times não vêm tão bem, até lá dentro do país mesmo, mas querendo ou não, tem uma camisa, tem história nas competições aí, né? Já foi campeão da Libertadores, tem alguns jogadores conhecidos, e o Atlético Goianiense vem fazendo uma boa competição, né? Acho que o deslize deles foi perder para o Antofagasta lá no Chile. Eles estavam até bem na partida, de repente desligaram e perderam. Estão 2 pontos na frente, então o empate é do Atlético Goianiense. Então a gente tem que ver muito como é que esse Atlético vai começar a partida. Eu não imagino eles indo tão ao ataque. Eu imagino mais eles esperando a LDU ali, aproveitando os contras, pelo menos no começo. E a LDU não tem outra alternativa, tem que ir para cima. Não vejo um padrão, talvez, tão claro de Beck, mas imaginando que a LDU deva querer fazer aquela pressão inicial que os times, a maioria, gosta de fazer ali, né? Principalmente na América do Sul, que os 15 primeiros minutos ali de intensidade. E pode ser o momento do Beck, claro, que está 1,62. Pode ser o momento da gente procurar. Mas eu imagino mais um jogo para gols, porque a LDU, para passar, tem que ganhar. Tá jogando em casa, pressão da torcida. Então, acho que vai ter certos momentos aí que a gente possa buscar esses gols, né? E como eu falei, acho que os 15 primeiros minutos ali deve dar uma pressão sim da LDU, vamos ver. Mas eu imagino sim que ela venha mais quente no começo. Então foi isso. Tentei passar aqui os jogos que eu acho que vai ter alguma relevância. Claro que tem pessoas que fazem vários outros jogos, né? Tem divisões inferiores que ainda estão acontecendo, igual ontem estava um chileno, até a gente foi fazer mais na brincadeira Série B do Chile lá, que eram os 2 primeiros colocados. Foi até um jogo legal, foi 2-2. Mas assim, ir fazer sem conhecer os times, né? É aquele jogo que demanda muito mais leitura, porque você não conhece, então você tem que esperar mais para ver como é que estão os times. Você não tem um conhecimento anterior. Mas foi mais na brincadeira, assim, vamos falar, né? Nada muito relevante. Então esses jogos aí que eu falei são os que eu provavelmente entrarei mais com conhecimento, tirando ali o da Liga Relegation da Ligue 2 ali da França e da Holanda. Os outros ali eu já tenho mais conhecimento. Até o da Dresden, Kaiserslautern, acompanhei mais. Os times da Argentina ali, Huracan, a Copa da Argentina, Série B eu faço bastante, Libertadores, Sul-Americana. Esses são jogos de campeonatos que eu já venho fazendo, não é só agora. Então espero que tenha ajudado de alguma forma. Esses cenários, né? Não são palpites, não são entradas, são só cenários aí, um pouco de conhecimento dos times. E que vocês tenham uma noite aí, né? Que a maioria dos jogos vai ser uma noite e dia aí boa de trading. Então um abraço a todos e fiquem com Deus.